Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer por esta homenagem tão especial, ao mesmo tempo em que nós, batistas brasileiros, queremos agradecer à Igreja Batista da Capunga por ter servido com tanta dedicação à obra batista no nosso Brasil. Dizer que para nós, pastor Marcos, é uma alegria ter no rol das igrejas cooperantes filiadas à Igreja Batista da Capunga. Hoje pela manhã expressei a minha gratidão por estar com vocês nesta festividade. Muito obrigado por esta ocasião tão especial. Eu sabia que ia ter muito trabalho na presidência da Convenção Batista Brasileira, mas confesso que eu estou muito satisfeito com os privilégios também que tenho até agora. Celebrar 99 anos, dos quais 45 eu acompanho. 45 anos que eu acompanho a história dessa amada igreja. Muito obrigado, pastor Marcos, por essa oportunidade e dizer que é muito bom rever rostos conhecidos. Não me lembro de nome, mas de fisionomia. Como é bom rever alguns do tempo que eu era criança nesse ambiente, e encontrar pessoas ainda muito bem de aparência. O tempo passou para mim e para alguns, mas para outros não. Quero também expressar a nossa gratidão e dizer que meu irmão Esdras, viu, tia, está acompanhando, mandou mandar um abraço. Ele lembra quando você ensinou ele a tocar flauta doce. Esdras, Jonatas. Uma alegria também rever aqui pessoas tão especiais. Irmãos, nós tivemos hoje um encontro com a história. Aquela cena que nós vimos ali foi uma cena que nos fez pensar na história da organização da Igreja Batista da Capunga. Quero também dizer que eu continuo presidente da Convenção Batista Paranaense até julho deste ano. E hoje pela manhã eu tive uma satisfação enorme em ter um encontro com a história dos batistas paranaenses, quando eu pude tirar uma foto aqui do pastor Bruce Oliver, que está ali por sinal, ele que é parente do Abedite, também é parente dos pioneiros do trabalho batista no estado do Paraná. Isso alegrou profundamente o meu coração. Quero dizer que o reino de Deus continua crescendo. Quando eu penso em uma igreja que completa 99 anos, que vai rumo ao seu centenário, falei hoje pela manhã sobre do que nós precisamos para continuar proclamando o reino de Deus. Fiz 4 considerações, mas eu penso que existe uma consideração extraordinária que nós não podemos deixar de mencionar no dia de hoje. Precisamos atrair a presença de Jesus. E pode parecer redundante o pensamento, uma vez que uma igreja cristã, batista, evangélica, pressupõe que Jesus está presente neste lugar, que Jesus está presente na vida da igreja, em suas reuniões, em suas celebrações. Mas quando eu olho para o texto do Apocalipse, vejo o texto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, com ele cearei, e ele comigo. E ao ouvir esse texto eu percebo que
Jesus está falando para a igreja. Para uma igreja em que Jesus estava do lado de fora. Uma igreja, provavelmente, que reúne pessoas muito bonitas, pessoas que foram compradas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas por alguma razão o Senhor Jesus se vê do lado de fora. Muitas vezes nós nos apegamos tanto à prática que fazemos de uma maneira tão religiosa que não nos apercebemos que por algum momento pode ser que a presença poderosa de Jesus precisa ser atraída. Mas para melhor me fazer compreendido, gostaria de ler o texto bíblico de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Um texto muito conhecido. Uma igreja de 99 anos deve ter ouvido pelo menos 100 sermões nesse texto. Um texto que não apenas os evangélicos conhecem, inclusive a população brasileira conhece, quando uma música viralizou no Brasil, entra na minha vida, entra na minha casa, e o Brasil inteiro cantou essa música há alguns anos atrás, que expressa exatamente a história de um homem que, de uma maneira muito singular, atraiu a presença de Jesus. Lucas 19, de 1 a 10 diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que ou a quem estava perdido. E eu quero chamar a atenção ao fato de ser esse homem descendente de Abraão. Ser esse homem descendente e fazendo parte da nação de Israel. Mas ainda assim, fazendo parte de uma coletividade, este homem precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Um encontro significativo com Jesus, que pudesse resultar em uma transformação de vida. Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando a gente pensa em salvação dentro
da casa. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Quase sempre nós focamos no filho que pegou a sua herança e partiu. A gente não percebe que havia um filho perdido dentro de casa e dentro da casa do seu pai. Uma igreja que celebra 99 anos rumo ao seu centenário precisa ser uma igreja que atraia a presença de Jesus. Uma igreja que atraia a presença de Jesus na sua coletividade. Que atraia a presença de Jesus na pessoalidade, como falamos hoje pela manhã. Quando eu vou em um lugar, Jesus vai comigo, Ele está comigo. Eu não estou só, Ele comigo está. Que atraia a presença de Jesus nas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Ele. Pessoas que não têm certeza de salvação. Pessoas que não estão prontas para quando o dia chegar. Uma das coisas que eu mais gosto, pastor Marcos, no exercício do ministério, é quando eu sou convidado para visitar pessoas que estão nos últimos minutos de suas vidas. E quando eu chego, eu costumo fazer uma abordagem, e eu digo quase sempre para elas: eu creio em um Deus que faz milagres hoje. Eu creio que o nosso Deus pode curar sua vida e restaurar plenamente a sua saúde. E eu gostaria de pedir ao Senhor que fizesse um milagre na sua vida. Mas eu só farei se você crer também, pois a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E eu pergunto, você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? E aí eles unanimemente dizem: eu creio, pastor. Falei, você crê que Jesus pode fazer um milagre transformador no seu viver? Ele pode curar você desta enfermidade. Você está preparado para o milagre em que Jesus vai curar a sua saúde? Eles dizem: estou preparado, sim, pastor. Aí eu digo sempre: existe um milagre extraordinário, que é o milagre da salvação, da vida eterna. Se o milagre que eu vou pedir ao Senhor for livrar você do corpo dessa morte, você está preparado para se encontrar com Jesus? Aí alguns dizem: não, pastor, eu não estou preparado para isso. Eu digo: mas eu queria que você estivesse preparado, porque eu vou pedir um milagre ao Senhor e Ele vai fazer. Vou pedir ao Senhor que restaure a sua saúde. Mas também vou pedir que, se não for da vontade dEle a restauração, que Ele te receba na glória. Você quer estar preparado para isso? Eles dizem: quero. Falei: reconheça que você é pecador. Reconheça que Jesus morreu na cruz por você. E convide Jesus a morar no seu coração. E que escreva o seu nome no livro da vida. Você quer isso? Eles sempre dizem: sim, pastor, eu quero. Falei: então repita comigo essa oração. E eles repetem: Senhor Deus, reconheço que sou pecador, sei que Jesus, o teu Filho amado, não tinha pecado, se fez pecado por nós, morreu na cruz por mim, e neste momento eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados.
e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. E eles repetem essa oração. Eu falei, agora você está preparado para o milagre, e eu vou pedir o milagre do céu sobre a sua vida. Irmãos, interessante que alguns milagres Deus restaura a saúde, a pessoa volta para a sua casa, volta a ter vida normal, e alguns milagres são eternos. As pessoas vão para a glória porque receberam o selo do Espírito Santo em seus corações. É uma conversa difícil, mas é uma conversa que garante a presença de Jesus, não apenas na coletividade, mas também na pessoalidade e na vida de alguém que não tinha ainda essa certeza de vida eterna. Nós estamos diante de um texto que tem muito a nos ensinar como atrair a presença de Jesus. Muitas famílias de pessoas maravilhosas, pessoas boas, religiosas, não usufruem da presença poderosa de Jesus. Muitos casamentos, aparentemente belos, não desfrutam da presença de Jesus. Muitas pessoas boas, importantes, não sabem o que é viver desfrutando da presença de Jesus. Nós estamos diante de um publicano. Ele tinha pouco patriotismo, nenhuma religião, preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo. Os publicanos eram considerados ladrões, eram vistos como inimigos do povo de Deus e pelo povo de Israel eram odiados. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, mas a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Embora seu nome signifique puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Mas apesar de tudo isso, ele queria ver Jesus. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, um homem necessitado, um homem insatisfeito, um homem perdido, um homem incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso poderia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. A Bíblia diz em Provérbios 15:16, melhor é o pouco havendo temor no coração, do que grande tesouro onde há inquietação. Agora, uma coisa que me chama a atenção na experiência de Zaqueu é que a sua postura atrai a atenção de Jesus. Me parece que nós estamos diante de um homem que vive as angústias de um coração sem esperança. Um homem que goza de uma boa posição social, no entanto, sofre o preconceito, a discriminação, o ódio de uma nação. Me parece que é um homem que vive um verdadeiro inferno dentro de sua casa. Eu fico imaginando, numa tentativa de contextualizar, aquele homem que as pessoas não queriam estar juntos, aquela mulher que vai ao shopping, no entanto, ninguém quer atendê-la, porque ela é esposa,
daquele homem que tira o nosso dinheiro para mandar para Roma. Eu fico imaginando os filhos deste casal, onde ninguém quer brincar com eles. Eu tenho tido nesses dias um encontro com a minha história. E ao vir aqui, nesse ambiente, algumas pessoas, eu volto ao passado. E me lembro de uma época em que nós éramos filhos de pastor no interior da Bahia, uma região onde ser crente, ser evangélico, era algo que causava uma reação estranha nas pessoas. E eu me lembro, pequenininho ali, usava aquelas calças curtas, né? Queria brincar, jogar bola com as pessoas, e as pessoas diziam assim: com ele não, porque ele é crente, ele é filho do pastor. E eu não entendia esse negócio. Talvez por isso eu relutei tanto em ser pastor. Os meninos estavam brincando, eu me aproximava e o pessoal me deixava sozinho. E quando eu me lembro disso, eu me lembro da chateação, da tristeza no meu coração, porque eu não era uma pessoa normal. Eu olho para Zaqueu e vejo exatamente isso. A Bíblia diz que ele era baixinho, a multidão queria ver Jesus, e onde Jesus passava, sinais e maravilhas aconteciam, e todo mundo ficava esperando Jesus passar, e eu penso que Zaqueu, de baixa estatura, queria ver Jesus, ele ia passar por aqui, e Zaqueu tenta furar a barreira humana, coisa muito natural, que uma pessoa de 1,80 m, não teria nenhum problema de colocar diante de si, uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, porque não ia atrapalhar em nada eu vir a Jesus. Mas quando eu olho e percebo que é Zaqueu, eu fecho aí, porque esse publicano não merece ver Jesus. Mas me parece que a postura de Jesus, ou melhor dizendo, a postura de Zaqueu, atraiu a atenção de Jesus. O texto não diz, mas eu imagino que há um grito silencioso no coração daquele homem. Há um grito silencioso no coração daquele homem que sabia que Jesus fazia diferença por onde passava. Me parece que há um grito desesperador, silenciosamente clamando: Jesus, vem para casa comigo. Jesus, vem para casa comigo, eu estou desesperado. O desespero de Zaqueu o faz subir em uma árvore, e dali ele fica olhando e vendo quando Jesus vai passando. E aquele grito silencioso que diz: Jesus, vem para casa comigo. Poderia dizer que neste episódio, quando Jesus entra em Jericó, tem um cego que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu ouço silenciosamente um grito que diz: Jesus, filho de Davi, vem para casa comigo. Eu queria fazer aqui 4 afirmações. A primeira é que para atrair a atenção de Jesus precisamos saber onde ele vai passar. Nós cantávamos um hino muito bonito: Jesus vai hoje passar. Hoje à tarde eu orei pedindo a Deus que Jesus passasse por este templo hoje. Falei: Deus, tem pessoas hoje à noite que precisa ver
Jesus passando no nosso meio. Por isso, Jesus, filho de Davi, passe em nosso meio. Mas quando Jesus passava, a postura de Zaqueu atrai a atenção de Jesus. A história vai dizer que Jericó era uma bela cidade próximo ao Jordão, uma cidade dominada de muitas palmeiras, era a cidade de inverno dos reis. Jesus estava passando por Jericó, a cidade luxuosa do lazer de Herodes. Jesus, em Jericó, estava presenciando situações diferenciadas. Mas Jesus passa por Jericó, o cego grita: tem misericórdia de mim. Mas Jesus olha e vê um homem sobre uma árvore. Jesus está passando por Jericó pela última vez. Aquela era a última vez que Jesus passava por ali, porque ele estava indo para a cruz. Naquela semana, Jesus seria crucificado na cruz. Aquela era a oportunidade última de Jericó. Era o tempo em que o céu estava aberto sobre Jericó para oferecer salvação, cura, libertação. E havia uma multidão, mas apenas 2 pessoas são tocadas e abençoadas, pelo menos no texto que lemos, por Jesus. Uma multidão se espremia para ver Jesus, mas 2 homens foram salvos. Um homem rico e o outro homem pobre. Um à beira do caminho e outro em cima de uma árvore, para se encontrar com Jesus. Um precisou se levantar: levante-se, o mestre te chama. O outro precisou descer: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Um era esquecido, o outro era odiado. Um era aristocrata e o outro era mendigo. Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o necessitado, ama o abastado. Deus ama o que não tem nada. Deus ama o que pensa ter tudo, porque Deus sabe o tamanho do vazio do coração do homem. Não importa a posição política, não importa a posição financeira, não importa a cor da pele, não importa nem a religião. Jesus quer salvar a todos. Toda vez que eu penso nesse texto e eu oro a Deus para que Ele, pela sua misericórdia, envie Jesus a passear em nosso meio, eu fico pensando se esta não é a última vez que Jesus vai passar por aqui na vida de algumas pessoas. Interessante que eu estava pregando em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, uma igreja grande, um templo enorme. E naquela ocasião eu me lembro que eu falei que Jesus estava passando em nosso meio, mas talvez seja a última vez que Jesus está passando por aqui e você não pode deixar esta oportunidade passar. E eu fiz uma aplicação assim, pastor Marcos, aleatória. No final do sermão fiz um apelo e perguntei: quem hoje quer aproveitar a presença de Jesus em nosso meio? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. A frente encheu de pessoas. Na segunda-feira eu estava indo para Curitiba, de repente o pastor me liga. Diz: pastor Ilquias, interessante que o senhor falou que para alguns Jesus
passaria pela última vez. E naquele dia tinha uma irmã na igreja que estava afastada. Fazia alguns anos que ela não vinha na igreja, naquele dia ela veio. E quando o Senhor fez o apelo, ela foi lá na frente. E quando ela chegou em casa, na manhã de hoje, ela teve um infarto e está no hospital. Ore, pastor, por ela, porque eu achei aquilo muito interessante. Quando o Senhor falou, talvez hoje seja o último momento de alguém, e você não pode deixar Jesus passar sem ter um encontro pessoal significativo com Jesus. E depois de 2 dias, aquela mulher foi para a glória. E o pastor ficou alegre, porque ele disse que aquela mulher estava longe dos caminhos do Senhor, mas ela aproveitou a última oportunidade que teve. Eu sempre penso que hoje pode ser a minha última vez. Por isso eu preciso atrair a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Talvez existam pessoas aqui chamando e atraindo Jesus para olhar para a sua vida, olhar para as suas crises existenciais. Jesus, tem misericórdia do meu casamento. Jesus, tem misericórdia da minha família. Jesus, olha para mim. Jesus, vem para casa comigo. Para atrair a atenção de Jesus, precisamos saber onde Ele vai passar, e eu creio que nessa noite Jesus está passando por aqui. E você tem a oportunidade de apresentar a Jesus, seja qual for a dificuldade, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus está passando por aqui hoje. Não deixe Jesus passar sem que você atraia a atenção de Jesus. Jesus, olha para mim. Jesus, vem para casa comigo. Uma vez eu estava pregando e de repente chega um senhor em uma cadeira de rodas, paciente terminal. E eu, quando tive o câncer, que eu não sabia porquê, descobri um câncer no meu rim direito, um câncer bem desenvolvido já, com 20 centímetros. E eu sempre fui um indivíduo muito saudável. E eu não entendia por que Deus permitiu um câncer na minha vida. E depois eu pude entender que quando eu compartilhava a minha experiência de como eu lidei com o câncer, eu pude orar por tantas pessoas que estavam lutando com o câncer, e quantos milagres Jesus fez na vida dessas pessoas. E em um domingo de manhã, pregando, alguém manda um recado e diz: pastor, lá atrás tem um jovem chamado Ronaldo, último mês de vida, segundo os médicos, desenganado dos médicos, paciente terminal que foi mandado para casa, e ele queria que o Senhor orasse por ele. E eu disse: tudo bem, vamos orar por ele. Na minha igreja, o palco não tinha rampa, e trouxeram o Ronaldo, e então eu quis descer, e ele disse que não. Os irmãos dele levantaram o Ronaldo na cadeira de rodas, colocaram aqui, e eu fiz para ele aquelas 2 perguntas: você está preparado para o milagre? Deus pode restaurar a sua saúde, mas Deus pode fazer um milagre eterno, te dando salvação. Você crê no milagre? Ele disse que cria, e nós oramos. Ele foi embora, e nunca mais eu soube do Ronaldo. Quando 2 anos depois chega um jovem bonito,
chega depois do culto e diz: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: não, não lembro. Se eu sou o Ronaldo. Eu vim aqui há 2 anos atrás, era pele e osso. O senhor orou por mim. E naquele dia fui para casa para cumprir os últimos dias conforme a orientação médica. E o tempo foi passando, eu fui melhorando. O tempo foi passando, eu fui me fortalecendo. E eu comecei a ter saúde novamente. E um dia desse eu estava pensando: eu preciso voltar naquela igreja, porque naquela igreja Jesus me curou, porque Jesus estava passando por aqui naquele dia. O grito desesperador, melhor dizendo, silencioso, de Zaqueu, que diz: Jesus, vem para casa comigo. Pode ser o seu grito silencioso nesta noite. Eu não sei pelo que você gostaria que Jesus fosse para casa com você, mas Jesus sabe. Para atrair a atenção de Jesus, precisamos saber por onde Ele vai passar. Segunda afirmação que quero fazer é que para atrair a atenção de Jesus, precisamos superar alguns obstáculos. O pastor Hernandes Dias Lopes, escrevendo um comentário sobre Lucas, ele vai dizendo que Zaqueu precisou vencer alguns obstáculos, dentre eles o obstáculo da sua profissão. Ninguém gosta de pagar imposto. Pagar imposto dói. Dói mais ainda quando a gente vive em uma sociedade sob um governo que não aplica bem os recursos que nos é tirado pelo imposto. Por isso que o nome é imposto. A prefeitura impõe, o governo estadual impõe, a União impõe, e a gente se sente mal quando tem que declarar até o final de maio a nossa declaração do imposto de renda. Eu não sei você, antigamente eu não entendia quem reclamava porque tinha que pagar imposto de renda. Eu não pagava, eu era isento. Esse povo reclama de barriga cheia, queria eu ganhar o que eles ganham para poder pagar imposto de renda. E com o tempo eu comecei a declarar imposto de renda com alegria. E com o passar do tempo a alegria foi diminuindo. E hoje é com sofrimento que eu declaro imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais quando não é aplicado adequadamente, ainda mais quando se vive em uma cultura de corrupção, de desvio, como a cultura brasileira. E se você tivesse que pagar imposto a alguém que ia tirar o seu dinheiro para mandar para um outro país estrangeiro, ele tinha uma profissão que era obstáculo para ele. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. Ele era rico. Ser rico em uma predominância de pobreza acaba sendo um empecilho. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. O seu dinheiro não fazia com que a sua esposa fosse naquele salão bem recebida. O seu dinheiro não proporcionava que os seus filhos fossem acolhidos, porque é a esposa daquele cobrador de impostos. É o filho daquele homem que tira o nosso dinheiro para mandar para um outro país. Um outro obstáculo na vida de Zaqueu era a sua condição física. Gente, quem tem limitações físicas sabe como é difícil. A gente perde a mobilidade, a gente perde a autonomia. E quando a gente nasce com uma condição física, tem gente que nasce com um desenvolvimento muito maior do que a maioria. Eu estava vendo uma jovem da minha igreja, uma jovem linda, de 13 anos, 1,80 m, 13 anos. Um corpo de modelo. Mas as amiguinhas dela eram baixinhas.
e ela ficava assim, para não parecesse tão alta. Aí eu vi aquilo ali e falei: você é muito linda, assuma a sua postura. E ela tinha complexo de inferioridade por ser alta. Aqui não tem ninguém que tem complexo de inferioridade por ser baixo. Mas na minha igreja tem. Tem uma pessoa preciosa, maravilhosa, um carisma extraordinário, mas ela é baixinha e ela usa uns saltos assim maravilhosos. E eu fico pensando, como é que se equilibra nisso? E toda vez que se fala de baixinho, ela se entrega. Zaqueu era baixinho. Isso era, na visão do comentarista, um obstáculo a ser vencido. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. E o orgulho domina a maioria dos homens. Tem uma música muito linda que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Ele deixou de lado o seu status, deixou de lado os seus títulos, deixou de lado a fama e subiu em uma árvore para ver Jesus. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão, de muita gente. A multidão sempre foi um obstáculo para pessoas virem a Jesus. E muitas vezes a gente vê uma oportunidade, mas a gente se constrange de se expor. Uma vez eu estava em um congresso e pregava naquele congresso um pastor que eu conhecia bem o comportamento daquele pastor e não era dos melhores. Mas naquele dia Deus falou comigo de uma maneira extraordinária através daquela palavra. E eu comecei a lutar com aquele homem pregando, porque eu tinha reservas com aquele homem. Mas Deus falou profundamente ao meu coração. No final do culto, aquele homem fez um apelo: se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha para aqui, porque eu quero orar por você. Eu falei: por mim não. E aí Deus começou a dizer: você vai ter que ir lá, porque eu quero te abençoar. Eu falei: mas Senhor, eu não preciso da oração dele, eu conheço a vida dele. E aí houve uma luta interna, porque Deus disse: quem falou com você não foi aquele homem, quem falou com você foi a minha palavra, e a minha palavra não volta vazia. Só sei que quando me vi, estava de joelhos ali, aquele homem orando, e o meu coração se regozijando da presença poderosa de Jesus, porque não se tratava dele, não se tratava das pessoas, tratava-se da presença poderosa de Jesus. Precisamos vencer o obstáculo dos outros. Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores, no versículo 7. Quem são os murmuradores? São os impiedosos, os condenadores, os julgadores, que chega a dizer: ele vai para a casa desse homem. São aqueles que acham que são melhores do que os outros, para atrair a atenção de Jesus. Não basta apenas saber que Ele está passando por aqui em nosso meio, mas precisamos superar também alguns obstáculos. Precisamos vencer alguns desafios pessoais. O desafio de crer. Falei hoje pela manhã que quase todos os milagres de Jesus pressupunha a fé na frente. Se creres, verás.
Qual o obstáculo que você precisa superar para atrair a presença de Jesus na sua vida? Seria o orgulho? Seria a dispersão? Seria a distração? Seria a incredulidade? Terceira afirmação que quero fazer é que quando atraímos a atenção de Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Versículo 5 deixa bem claro isso. Jesus buscou a Zaqueu antes ainda de Zaqueu pronunciar em voz uma frase que eu entendo que havia um clamor silencioso, mas o texto não diz isso. O texto diz que Jesus vai passando, para embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Quando a gente atrai a atenção de Jesus, Ele vem ao nosso encontro e Ele conhece nossa realidade. Jesus buscou a Zaqueu antes ainda que Zaqueu pudesse clamar. Jesus mostra que a sua salvação é uma questão urgente, é depressa, desce depressa. Aquela mulher lá em Nova Andradina veio depressa. Aquele homem na cruz disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E apressadamente Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele jovem que eu mencionei hoje pela manhã, que 4 horas antes estava saudável, depressa disse amém para as orações. Jesus mostra que a salvação é urgente. Aqui nessa igreja nós cantávamos um hino no passado. Quase sempre, todo culto: amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvar-te, por isso morreu lá na cruz. Recebe de graça, é isso? Recebe esta oferta de graça. Gente, que coisa linda, eu tinha perdido essa música na minha história do passado, eu lembrei agora. Vocês não cantam mais isso aqui não, né, pastor? Canta? Não sei se eu posso fazer isso, na minha igreja já mudaria a ordem do culto, e dizia: hoje nós vamos encerrar cantando: amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, porque é urgente a mensagem de salvação. Amanhã pode ser muito tarde, não saia daqui sem Jesus. Interessante que Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Jesus quer entrar na casa de Zaqueu. Portanto, precisamos saber que Jesus está passando por aqui. Precisamos identificar quais obstáculos teremos que superar. Precisamos perceber Jesus vindo ao nosso encontro. E a quarta e última afirmação que quero fazer é que quando Jesus vem ao nosso encontro, precisamos responder positivamente ao que Jesus está falando conosco. Prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Imediatamente Zaqueu desceu. Ele obedece sem questionar. Ele recebe Jesus em sua casa, mas recebe Jesus no seu coração. Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus. Ele levou Jesus para dentro de casa.
tem algumas pessoas que vêm em um culto bonito como esse e depois vai para casa e deixa Jesus trancado no templo. Ah, Jesus, vem para casa comigo. Ele abriu sua vida, seu coração, sua consciência. Interessante que ele abriu o seu cofre. Ele deu metade do dinheiro que tinha aos pobres. E se ele tinha roubado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Algumas religiões pensam que por fazer o bem aos pobres ganharão salvação. O texto mostra que a salvação vem primeiro e a compaixão na sequência. Porque sou salvo, abençoarei. Zaqueu tem alegria em receber a Jesus, coração aberto para amar e socorrer os necessitados. Houve aqui uma transformação, prontidão para corrigir as faltas do passado. Se falhei com alguém, vou restituir. Quando Zaqueu demonstrou o seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação. Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi à sua casa, demonstrou-lhe seu amor sem preconceitos, transformou o seu caráter e lhe deu vida eterna. Jesus quer fazer isso com você nesta noite. Jesus pode ter também um encontro salvador com você que não tem certeza de salvação. Você que talvez esteja procurando Jesus silenciosamente, saiba que Jesus está procurando você primeiro. Jesus, vem para casa comigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero concluir, mas gostaria de concluir tendo um momento de oração. Não sei, pastor, se posso oferecer a você essa oportunidade, porque Jesus está passando hoje por aqui. Uma vez, de um culto de domingo lá na Lindóia, entrou um homem e eu preguei sobre aquele texto da mulher do fluxo de sangue. E na hora do apelo, eu nunca fiz aquilo, eu fiz um apelo diferente. Eu disse assim: olha, vamos ficar em pé, vamos todos nos aproximar, vamos estar assim, como se Jesus estivesse ali na frente e a gente estivesse como aquela mulher estava querendo pegar nas vestes de Jesus. Aí fiz o povo sair do lugar, todo mundo saiu, a gente juntou, ficou aquela pressão, e eu falei: olha, Jesus está ali, você precisa tocar nas vestes de Jesus para que dele saia a virtude. Estenda o seu braço e pegue nas vestes de Jesus. E fiz a oração. Um dia eu estava em um supermercado, chega um senhor para mim e diz: pastor Ilquias, tudo bem? Eu digo: tudo bem, querido, como vai? Só que eu não sabia quem era. A gente tem essa saída, né, pastor? Tudo bem, pastor? Tudo bem, como é que vai? Aí eu já olho para a aliança, se ele tiver aliança, eu digo: como é que está a esposa? Disse: pastor, o senhor não está lembrado de mim. Falei: realmente são tantas pessoas.
Disse, pastor, um dia eu estava passando na frente da sua igreja desesperado, porque o meu casamento estava em uma crise tremenda. Eu ia passando na frente da igreja, resolvi entrar. Naquele dia o Senhor mandou a gente se apilhar, e depois mandou a gente pegar nas vestes de Jesus. Pastor, eu peguei nas vestes de Jesus, e Jesus restaurou o meu casamento. Eu queria dizer a você que Jesus está passando hoje por aqui. Eu preciso saber que Jesus está passando por aqui. Eu quero atrair a presença de Jesus, mas eu quero atrair a atenção de Jesus para mim. Eu quero fazer um grito silencioso ao dizer: Jesus, vem para casa comigo. Talvez você não precise de Jesus na sua casa, mas você pode precisar de Jesus no seu trabalho, na sua escola. Jesus, vem para casa comigo. E se você quer fazer esse grito silencioso, Jesus, vem comigo, Ele está passando por aqui, fique em pé no seu lugar e eu vou orar. E eu sei que Jesus vai responder a sua oração. Zaqueu, desce depressa, ele desceu. Você, ao ficar em pé, você diz: Jesus, vem para casa comigo. Eu quero a manifestação do teu poder. Eu quero a presença poderosa do Senhor na minha vida. Eu quero a presença poderosa do Senhor no meu viver. Eu quero ter certeza de salvação, Jesus. Vem para casa comigo.